E aí, gente, eu nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre inteligência artificial em jogos. Essa já é a parte 3. A primeira a gente deu uma introdução sobre os principais algoritmos e sobre um pouco da história relacionada a isso. Quais são os principais sistemas de IA que jogam jogos e tal. Eu não cheguei a citar alguns exemplos recentes importantes, por exemplo, como o sistema que joga Gran Turismo da Sony. E até teve um paper na Nature, na capa da Nature. Então, pra alguma coisa ser capa na Nature é porque é importante. Então, um sistema de IA que jogava jogos feito pela própria Sony, usando inteligência artificial que jogava Gran Turismo, o novo, né? Então, esse tema é cada vez sendo mais importante na literatura acadêmica, sendo que tanto o paper do, do sistema de IA que jogava StarCraft 2, que é o Alpha Star, da DeepMind, também foi publicado na Nature, e também do AlphaZero também, se não me engano, foi publicado na Nature. Então, é um tema que tem sim uma relevância acadêmica gigante, por também ser a inteligência artificial também um hype. Esse tema é muito importante. Até porque é meio que como uma forma de teste para novos algoritmos de inteligência artificial. E também, na tentativa de criar sistemas de IA melhores em jogos, você acaba criando algoritmos de IA melhores que poderiam ser aplicados em outras áreas. Na economia, medicina e outras áreas, né? O que a gente vai falar hoje? Eu vou começar começando com a parte um pouco da história de novo, de coisas que eu não falei no último episódio. Já falar sobre behaviorism, que é tudo sobre comportamento na psicologia, cognitivismo e construtivismo, que são as três teorias de aprendizado mais famosas do século XX. Depois a gente vai falar um pouco mais de outras coisas relacionadas a esse tema e também sobre coisas que, além sobre essa questão de aprendizado, é, como acontece o aprendizado no cérebro, né? Lembrando que todas essas teorias elas não resolvem o problema totalmente. Obviamente, se a gente tivesse uma teoria de aprendizado melhor, mais perfeita, de acordo com a forma que Deus criou o ser humano, se conseguisse entender o aprendizado com detalhes matematicamente, a gente poderia criar sistemas de IA melhores para conseguiriam generalizar a consciência e conseguir jogar melhor do que a gente tem hoje. A gente pode usar coisas como o ChatGPT e outros sistemas, GPT-4, enfim, para sistema de linguagem NPCs, por exemplo. A gente pode usar sistemas atuais para fazer bots mais personagens mais fortes, inimigos mais fortes em jogos. Eu tô, por exemplo, deixando na capa aqui o Uncharted, é, a série do Uncharted, né? Uma capa relacionada à série do Uncharted. Se não me engano, essa daí é relacionada ao 3. E é uma série de jogos muito importante. E muito, assim, interessante. Tem muitas coisas históricas e tal. Quando você vai checar, as coisas históricas desse jogo são realmente... Tem uma base histórica de verdade. Embora também essa parte fictícia, né? Esses jogos, por exemplo, de aventura poderiam ser muito. é, a inteligência dos personagens, que normalmente era muito fraca. Nesse caso desse jogo, ele é bem interessante. Mas alguns jogos, os personagens inimigos são bem burros, né? Então você poderia criar sistemas que. Agentes de jogos que jogam de uma forma mais. Não humana, mas mais inteligente do que o normal. Não que o sistema precisa aprender a ser melhor pra te matar no jogo, mas que ele fosse mais inteligente do que o normal, né? Normalmente os algoritmos que usam de, entre aspas, inteligência artificial no passado em jogos não são inteligência artificial, eles são algoritmos heurísticos que tentam ao máximo é, tentam ao máximo ter padrões que mostram inteligência, né? Eles têm o caminho que eles seguem, por exemplo, nesse jogo, tem o caminho que eles seguem para rodar o perímetro, que é um caminho finito, né? É um sistema.
fixo. Eles têm uma área de alcance auditivo. Então, se você faz barulhos em alguns lugares, eles vão saber. Se você joga uma flecha perto deles, eles vão saber. Então, tem essa questão de parte sensorial desses agentes nos jogos, desses NPCs. E então, eles têm um nível de percepção, mas é tudo. São finite state machines. São máquinas de estado finito, né? Elas têm um ciclo que não muda. Então, se você pudesse criar um sistema que tivesse uma forma de percepção mais eclética, seria mais interessante. O jogo ficaria mais interessante. Eu creio que as pessoas gostariam de jogos com sistemas mais inteligentes, né? Como a gente viu no último episódio, Reinforcement Learning, apesar de reforço, embora seja o melhor algoritmo para jogos, o melhor modelo, junto com outros para jogos, ele não é suficiente para criar sistemas de exploração e de agentes mais inteligentes de fato, né, nesse contexto. Porque tem limitações, né? A gente viu que com a tese do Noam Chomsky criticando o livro do Skinner, Verbal Behavior, que realmente Reinforcement Learning tem muitas limitações e não é a forma que você aprende linguagem e principalmente não é a forma que você aprende qualquer outra coisa. Uma parte importante, mas esse negócio de recompensas e penalidades dopaminérgicas não é essencial no aprendizado. É uma parte essencial, mas não o todo, né? Não é um aprendizado, essa é a minha opinião, né? Não é, não é um monismo. O que é monismo? Teorias monistas, elas tentam dar uma regra específica, um método, um modelo específico para explicar o aprendizado no cérebro. Mas eu acredito que é uma coisa mais multifacetada, né? Tem várias coisas atreladas a isso, camadas, né? De importância. Em que a recompensas e penalidades dopaminérgicas seria só uma parte do todo. Sobre recompensas e penalidades dopaminérgicas, né? Skinner é um cara muito importante nisso, né? Na psicologia relacionada a isso. Embora eu não gosto do Skinner, porque eu creio que o Thorndike e o Pavlov, eles falavam de uma forma muito coerente. O Skinner, ele era muito... Ele extrapolava muito as ideias dele. Ele dizia que a gente poderia usar reinforcement learning para prever como os sistemas populacionais funcionariam, prever como as pessoas se comportariam. Mas isso obviamente é mentira. Não é verdade, né? Do ponto de vista científico e lógico. Só que outros tentaram, e além de Skinner, né? Teve, por exemplo, o próprio Clark Hull, que Skinner dizia que recompensas positivas seriam bom para aprendizado, recompensas negativas não. E o Clark Hull diz, na verdade, o contrário, né? O contrário não. Ele disse que recompensas negativas também seriam importantes para aprendizado, né? Do ponto de vista lógico, isso também é óbvio, porque a gente aprende por erros, então dizer que somente por reforço positivo seria aprendizado aconteceria, seria errado. Você põe o dedo na tomada, leva choque, você não vai pôr o dedo mais. E quando você estiver perto de pôr o dedo no choque de novo, você souber disso, vai ter uma predição aí de recompensa negativa nesse contexto, né, que a gente pode falar depois. Que nesse contexto dessa teoria de recompensas, o cérebro, né, em algumas regiões específicas, tem essa questão aí de predição de erros, predição relacionada a recompensas positivas e negativas. Eu vou falar depois. Na parte de psicologia, quais são as 3 teorias de aprendizado? Tem um paper com esse nome aí na descrição, uma dessas 6 teorias. O behaviorism vem de John Watson e é uma teoria comportamental. Quem estuda, por exemplo, biologia, a parte de seres vivos, o comportamento de seres vivos, vai ver muito sobre isso, que tenta examinar como que a gente poderia sistematizar o comportamento de animais. Isso também tem muita influência
pensamento do ser humano. E tem a questão muito do instinto, por exemplo, da forma instintiva que as pessoas, os animais se comportam, e que seria padrões que você poderia observar e explicar com experimentos, né? Depois veio o cognitivismo, que é o que é o mais tá atrelado ao nosso tema. Não que ela esteja correta, mas é mais decente desses três. Porque o behaviorismo, ele tem vários problemas que ele não consegue explicar, né, de fato, como o comportamento dos animais ocorre, né? Ele só explica o que ele vê. Então, por exemplo, ele vê que é, o rato ele consegue aprender a resolver um puzzle ou resolver um problema para conseguir comida. Ele consegue explicar essa questão. O Tord que a gente falou na última aula, no último episódio, sobre a lei do efeito, por exemplo. É que os animais eles entendem o efeito que, por exemplo, tá numa área com animais predadores que ele já viu naquela área. A lei do efeito vai dizer que ele vai prever que provavelmente tem um predador ali, e que ele já tem experiência nisso. Ele vai tentar se esconder ou ser mais cuidadoso. Então, é um ratinho que vai. Que já fugiu de uma vez de uma ratoeira. E agora ele tá mais cuidadoso pelo efeito que essa ratoeira pode causar nele se ele não conseguir pegar o queijo, enfim. Então, o problema é que o behaviorismo ele tem muitas limitações. Ele não tinha uma parte neurocientífica pesada nesse contexto. Ele só explicava a parte externa do comportamento, mas ele não tinha como explicar como isso acontecia. Qual a parte neurocientífica disso? Quais são os neuroreceptores, neurotransmissores que estão relacionados a tal comportamento? Tudo isso é muito complexo. E nem a neurociência consegue responder isso totalmente, né? Com certeza o behaviorismo não conseguia nem um pouco. O cognitivismo, ele tinha uma teoria mais da informação, né? Tá muito relacionado à teoria de Gestalt. Também está relacionado um pouco a Long Short Term Memory, na, na pesquisa de inteligência artificial, que também é importante para jogos. Mas pode ser resumida como processos cognitivos não observáveis. Então, veja que é o contrário do behaviorismo. O contrário da teoria do comportamento, porque são processos não observáveis. Não observa de longe. Você tem que entender as estruturas neurais, a forma que os neurônios se comportam, a forma que como eles se alinham, a forma que eles agem diferentes a parte do cérebro, né? Normalmente a gente encontra isso quando a gente tira uma parte do cérebro e vê que falta uma função. A gente descobre aquela área importante para isso, como por exemplo a área de Wernicke-Broca para processamento e geração de linguagem, a área de Guestwind para audição, processamento aditivo, e outras áreas acho que é parpeloculares, enfim, dessa região aí, no, que são importantes para essa questão da linguagem, né? Partes relacionadas à memória, hipocampo, memória espacial, cerebelo, parte relacionada, por exemplo, quando uma pessoa tem um colapso de muita bebida alcoólica, ela pode ter atrofia no cerebelo, que vai alterar, vai impedir movimentos motores de forma bem assim grande. Então, atrofia no cerebelo causa isso e fica até meio, parece que como se fosse uns buracos, né? Como se aquelas arvorezinhas que parecem arvorezinhas no cerebelo, tipo, atrofiasse mesmo, tipo, diminuísse. E aí impede alguns movimentos físicos, né? Então, aí você pode ver que o cérebro é importante para movimentos motores, principalmente de memória motora, junto com a basal ganglia e o córtex, a parte do córtex motor. Então, a gente consegue saber que áreas fazem tal coisa, porque removendo ela, a gente vê algumas coisas, né? A parte traseira do cérebro, como V1, V2, V3, V4, a visão, partes específicas dessa área relacionada a reconhecimento facial, e partes específicas relacionadas com reconhecimento facial. Quando você remove essa área, a pessoa não consegue reconhecer pessoas. Eu tinha um caso que o cara não conseguia reconhecer a esposa, ele tinha esse problema, né? Ele só reconhecia pela voz. Mas se ela olhasse pro rosto, ele não conseguia. Por causa que tem uma área específica no cérebro
relacionado a o giro fusiforme, por exemplo, mas não somente, tem outras partes também. O giro fusiforme especificamente também relacionado a isso. Então, danos nessa área podem ou não afetar reconhecimento facial. Então, por exemplo, inteligência artificial resolveu o problema do reconhecimento facial. Então, seria uma forma algorítmica de fazer o que o giro fusiforme e áreas atreladas a ele fazem, né? Então, essa teoria do cognitivismo ela tem a ver com isso, a entender que partes do cérebro fazem tal coisa ou outra. Tem muitas, principalmente a teoria do Gestalt tem vários problemas, principalmente com relação à linguagem. Então, eu creio que o cognitivismo ainda é forte. E tem teorias, por exemplo, a teoria da integração da informação, que sugere que a consciência vem da forma que o cérebro processa a informação. Você pode explicar isso. Diferentes animais têm um nível de consciência menor ou maior. Um rato é menos inteligente do que um gato. Embora você possa discutir isso, tem o cérebro maior. O cérebro maior não é o que importa. O caso do cérebro também não é documento. Nem quantidade de neurônios. O que é tem uma que isso foi provado pela uma Suzana Herculano, que é uma brasileira, fez uma pesquisa nesse tema. E nem o body ratio, que se divide a massa corporal e a cerebral. E você vê, por exemplo, um corvo, ele tem um cérebro pequeno, mas o corpo dele também é pequeno. Então tem essa relação do corpo, tamanho do corpo, peso, né? Com relação à massa do cérebro. Mas mesmo assim, ele demonstra mais inteligência que muitos seres que têm um cérebro maior. Os corvos, por exemplo, eles têm uma inteligência muito grande. Tem artigos específicos que os corvos poderiam até é, fazer ferramentas e coisas do tipo. Então, são mais inteligentes que gatos, com certeza. E que ratos. Corvos são bem inteligentes. Então, tem essa questão, né? Você vê o comportamento de outros seres vivos também demonstra uma inteligência muito grande, né? Você vai no zoológico, você vê alguns tipos de primatas, você vê uma inteligência muito grande. Alguns deles, né? Outros não. Então você consegue até externamente saber isso. Então não é o tamanho do cérebro nem a quantidade de neurônios que é importante, mas sim a forma que as coisas são processadas nele. Então, de certa forma, o cognitivismo tem uma parte nisso. E ela é muito relacionada com o processamento de informação, então é muito relacionada também à computação, né? Que na parte computacional a gente tenta transmitir essa parte que a gente entende que tem a ver com o cérebro. Até porque o reinforcement learning, ela vem da teoria da psicologia. Ela não nasceu na ciência da computação. Enfim, depois do cognitivismo tem o construtivismo. E aí que eu vou ter que ser sincero e dizer que o construtivismo tem o construtivismo normal e o social. Eu tenho que dizer que ambos têm os seus méritos, mas na maioria das coisas que eu li nesse tema é lixo. Por que é lixo? Porque esse tema ele tem muito a ver com neurociência. E neurociência tem a ver com experimentos e também a parte matemática tem que explicar esses experimentos. Como, por exemplo, o modelo de Hodgkin Huxley, que descreveu eletronicamente como os neurônios funcionam. Então, é um sistema eletrônico, é um sistema que você pode descrever matematicamente. Equação de Nash, por exemplo, e coisas do tipo. Você pode descrever computacionalmente o cérebro, né? Partes do cérebro. E tem modelos específicos relacionados a isso, né? Modelos computacionais da basal ganglia, por exemplo. Muito importante para movimentos motores voluntários e para várias coisas. Tanto que o Parkinson acontece na substância nigra, que é parte da basal ganglia. Então, Alzheimer também, né? Mas enfim, é muito importante essa basal ganglia e tem modelos computacionais disso. Vou deixar um paper na descrição em relação a esse tema que é muito bom. Acho que é Levi o sobrenome do cara, tô deixando na descrição. O construtivismo, ele tem a ver com que o aprendizado é um processo de construir significado.
Aí a questão, o que que é um processo de construir significado? Na minha opinião, isso não tem nenhum sentido. Essa frase não tem sentido. Qual o significado? Como que isso funciona? Que parte do cérebro? Como? E também vai falar que é relacionado a conflito cognitivo, né? Que você tem que se experienciar problemas, né? E resolver eles para aprender. É, também é chamado de cognição situada, né? Então depende do seu ambiente que você está. Então tem muito a ver com Vygotsky aqui. Eu já falei sobre Vygotsky no episódio que a gente falou sobre robótica, no começo desse podcast. Tá no nosso canal. E a questão é que o Vygotsky é muito bom. E eu creio que a teoria de Vygotsky é muito boa. Ele era um russo, né? Que desenvolveu uma coisa chamada ZPD. É Zona de Desenvolvimento Próximo. Ou Zone of Proximal Development. Que é a zona é, a área que o aluno está, que tem seus professores, né? E essa zona de desenvolvimento é a zona onde as pessoas próximas ensinam essa pessoa a aprender alguma coisa. Nesse caso pode ser aprender a ler, aprender a escrever, aprender matemática, aprender a desenhar. E tem um conceito nesse contexto que se chama scaffolding, que tem a ver com inteligência artificial também, na minha opinião. Que é a ajuda temporária que esse professor dá. O professor, ele ajuda. Mas depois de ensinar o básico pro aluno, o professor deixa ele se virar. Isso é scaffolding. Então ele dá uma ajuda momentânea, depois ele deixa o aluno se virar. Ele não fica ajudando sem parar, porque senão o aluno não aprende. Então eu creio que esse é o conceito que existe. Eu lembro que o meu professor de desenho fazia isso. Ele ensinava, era um espanhol, que estudou na Belas Artes da Espanha, professor Luiz. Eu fiz desenho lá por um ano com ele, aprendi bastante coisas. E ele fazia assim, ele ensinava, por exemplo, a desenhar um rosto. Depois a gente tinha que resolver os exercícios sozinho. E raramente a gente perguntava coisas. Porque normalmente quando a gente perguntava, por exemplo, eu lembro que eu tinha que afiar o lápis com um estilete. Depois de aprender algumas vezes, eu já sabia. Mas mesmo assim, eu perguntava, você pode me ensinar de novo? Aí ele falava, mas por que? Eu já te ensinei, você tem que fazer sozinho agora. Depois de um tempo eu entendi que realmente eu só ia aprender de fato aquilo se eu isso sozinho, né? Então tem que essa questão de fazer quando você já tem conhecimento sobre algo, quando você faz sozinho, você aprende de fato, né? Com ajuda. Se você viu o primeiro episódio, a parte um dessa série, a gente falou sobre aprendizado supervisado, né? Então, tanto o ZDP e Scaffold tem a ver com aprendizado supervisado, mas especificamente Scaffold tem a ver com aprendizado semi-supervisado, né? Em que você tem um sistema que você categoriza os dados inicialmente, depois deixa o sistema se virar. Então, lembrando, algoritmos supervisados, o sistema está tudo classificado, né? Você fala pro programa, é, essas são as fotos de gatos e cachorros, 5.000 de gatos, 5.000 de cachorros, e você mostra quais são antes dele treinar. No não supervisado, você não mostra nada. O algoritmo tem que se virar, e no semi-supervisado você mostra, mas depois ele se vira. Tem até um algoritmo chamado Support Vector Machines, que é basicamente isso. Você quer separar dados, por exemplo, reconhecer fotos de gatos e cachorros, ou de repente, baseado em fotos de pessoas com câncer de pele ou não, você identificar quem tem ou não, ou câncer de mama, com ultrassonografia. E aí, você quer identificar as imagens, né? Tem um banco de dados de imagens com e sem doença, patologia. E aí, Support Vector Machines, basicamente, você vai criar um hiperplano que separa esses dados, cria uma linha entre esses dados e separa esses dados. De forma supervisada. Então, scaffolding tem a ver com isso, né? Scaffolding é ajuda temporária, mas ela é deliberadamente temporária para que o aluno aprenda depois a se virar. E eu creio que várias escolas usam isso ainda hoje. Isso explica o aprendizado? Não. É uma questão sociológica do aprendizado. Então, o construtivismo tem uma coisa social, né? E ele é tão. Ele é inútil em várias coisas, porque muitas das pessoas que escrevem nesse tema não fazem sentido nenhum. Elas tentam
especializar o aprendizado na sua escola ou só uma coisa específica relacionada à escola. Não tem nada a ver com aprendizado de verdade. Não explica como o aprendizado acontece no cérebro, nem quais os componentes que fazem ele ser mais eficiente. Então eu creio que é uma limitação muito grande, né? Tem a questão que o construtivismo social também fala de aprendizado ser privado ou coletivo, né? Qual a melhor forma de ensinar? Você vai ensinar coletivamente aos alunos? Ou tem uma coisa mais privada, um professor ensinando um por um? Ou os dois, né? Tem a questão do Handel, que tá na descrição, que fala sobre a importância o envolvimento dos adultos no aprendizado supervisado, né? E o envolvimento em grupo, né? Que você pede ajuda para um amigo, por exemplo, uma amiga, a resolver um desenho, por exemplo. Você não tá conseguindo desenhar uma parte, você pede ajuda. Todas são coisas relacionadas à zona de desenvolvimento próximo do Vygotsky, né? Mas todo esse construtivismo social, ele não é útil para explicar como a aprendizado funciona. Não é útil para inteligência artificial, nem para neurociência, nem para psicologia, a não ser a parte comportamental social, que é bem é, pequena com relação à grandeza de explicar como o aprendizado funciona. Então, eu creio que o construtivismo não é uma. Diferente do behaviorismo e do cognitivismo, o construtivismo ele não é uma forma de aprendizado, uma teoria de aprendizado. De fato, ela é uma teoria social. E por ser uma teoria social, ela tem limitações maiores do que os outros modelos. Não tô dizendo que é inútil, mas muitas das coisas que os caras escrevem nesse tema é inútil. O processo de construir significado não faz sentido. Foca também muito no ambiente, não na. Quais são. O que faz de fato uma pessoa se é, aprender algo ou não. Ponto de vista neurocientífico. Enfim. Então, behaviorismo, cognitivismo e construtivismo social. Né? Outras teorias surgiram depois, né? A associação molecular, ou aprendizado atômico, também o configurativismo, né? Que vai falar que o todo é maior que a soma das suas partes, né? A parte neural. Mas, ainda assim, uma coisa que tinha muito foco em memorização e repetição. Que isso era importante para aprendizado, né? Embora nem sempre isso de fato ensine. Construtivismo não falava que tinha que construir significado. Mas repetir coisas não é construir significado, né? Tem que aprender o conceito. Para se aprender, você precisa experienciar o conceito, né? Você quer aprender matemática? Programação talvez já ajude, porque você vê a matemática na prática. Você quer aprender jogar futebol? Assistir futebol não vai te fazer jogar futebol melhor. Vai fazer você jogar de fato. Então é mais a experiência cognitiva do que o caráter social que vai ajudar você a melhorar. Então eu creio que essa questão da repetição, se repetir as mesmas coisas várias vezes, não é uma forma de aprendizado tão boa. O Edward Tolman falou algo interessante que a gente já falar, que é mapas cognitivos, né? Seria uma parte importante para a forma que o cérebro aprende. E o David Crutch vai falar sobre aprendizado vindo de hipóteses, né? Então, tanto essa parte mapas cognitivos quanto aprendizado vindo de hipóteses, né? Vão ser relacionados ao nosso próximo tema, que é Markov Blankets. O que é isso? Tem a ver com tem a ver com teorias marcovianas de explicação de como o cérebro funciona, né? Então, antes a gente tem que falar de estatística de Bayes, de probabilidade de Bayes de Markov. A de Bayes, a Bayesiana, ela usa o histórico de algo para prever o futuro. Então, quer prever o tempo, qual vai ser, se vai chover ou não amanhã. Então, você usa o histórico de, sei lá, 100 anos, na chuva na região, para saber se vai chover ou não amanhã. Mas talvez você não consiga, com esses dados, saber se vai chover amanhã ou não.
Tem a forma marcoviana, que usa os dados atuais do tempo para saber se vai chover ou não amanhã. Então você olha pro céu, você vê os dados com satélites, com vetores relacionados à forma que o vento está se movendo, coisas do tipo, pressão do ar, enfim, velocidade do ar, formação de nuvens. Aí você usa o estado atual para prever o futuro. Ou às vezes você usa a predição do futuro para prever o presente. Então essa é a estatística marcoviana e a gente chama de Markov Decision Process, ou MDP. Isso é essencial para inteligência artificial em jogos. A teoria dos Markov Blankets, do Carl Friston e outros, diz que o cérebro calcularia inferências sobre estados externos. Então, por exemplo, você ouve que tem um barulho de um tigre numa floresta. Então, seu cérebro lembra do barulho como é, tem referência do lugar onde ele está, a região, visualmente, o tato, corporalmente e facialmente. Então ele fala, pô, tem perigo aqui perto. Então são inferências de estados externos que criam uma hipótese através de mapas cognitivos de distribuições de probabilidade que criam a noção de eu estou em perigo, porque eu estou ouvindo barulho de tigre, estou numa floresta que tem tigre, tem várias informações que provavelmente tem tigre aqui. Então, são inferências bayesianas. Por que bayesianas? Porque são baseadas na sua experiência passada, né? Na sua memória de longo ou curto prazo. De repente alguém falou que poderia ter o tigre ali há pouco tempo, né? Sua memória de curto prazo, você pode lembrar ou não disso. Isso muito a ver com o hipocampo, né? Embora. É, e não, não é hipotálamo, é hipocampo mesmo. E tem também isso relacionado ao monismo marcoviano, né? Então ele diz que essa é a única forma que o cérebro aprende, né? O cérebro é um sistema probabilístico, né? Muito relacionado à teoria das máquinas de Boltzmann, ou Gödel Machines. As máquinas de Gödel, né? Seria um sistema que se melhora a si mesmo. E quando a gente usa a palavra monismo, quer dizer que é só. O cérebro só usaria isso para aprender, né? Então, o cérebro é um sistema probabilístico. Até certo ponto, eu acredito que o cérebro é um sistema probabilístico. A gente cria, assim, inferências baseadas na nossa percepção atual, marcoviana, a anterior, que é a bayesiana, para decidir que ações tomar numa partida de futebol, num jogo de xadrez, ou pra qualquer coisa, pra se não vou atravessar a rua ou não, pra bater uma raquete de tênis. Embora eu creio que não é só isso, né? Mas é uma teoria interessante. Eles acreditam e fazem um modelo anatômico, mostrando partes da basogânglia, regiões tamulocórticas e tronco cerebral, da sua relação com essa teoria. Né? A basogânglia é muito importante para movimentos motores, tronco cerebral para controle motor, né? E regiões tamulocórticas para vários caminhos de processamento no cérebro, comunicação. Então, há uma relação entre todos. No caso, eles fariam inferências bayesianas para prever o que acontece, por exemplo, quando o meu copo tá caindo. Eu vejo que o meu copo tá caindo e eu tenho que pegar, fazer um reflexo. É muito relacionado à teoria do Pavlov, de condicionamento. Eu tenho reflexo atrelado a isso. Então, a teoria de Pavlov, do Tversky e do Skinner, relacionada a reflexos, é uma implicação, né, da a predição de probabilidade de coisas acontecerem, de inferências que o nosso cérebro faz, né? Obviamente eu tenho que ter visão, audição, eu tenho que ter noção espacial das coisas para pegar esse copo que tá caindo. Tem que mover meu corpo rápido, enfim. Então várias áreas estão relacionadas, né, nesse contexto. Principalmente a parte motora. Isso também é chamado de hipótese do cérebro bayesiano. Então, e lembra muito os mapas cognitivos do Edward Tolman. Então,
Essas são as relações dessa hipótese que tem muito a ver com o uso de estatística marcoviana para reinforcement learning, né? Que é uma parte importante pra caramba para aprendizado de reforço, que é usado em jogos. Então, se você quer fazer mais jogos inteligentes, você tem que entender sim, essas questões. Como NPCs podem fazer inferências probabilísticas melhores usando reinforcement learning, imitation learning, behavioral cloning, que a gente falou em outras aulas, meta learning, aprender e outras coisas, né? Além de coisas como os aprendizados supervisados e não supervisados também nesse contexto, né? Então, no geral é isso, né? Tem pessoas que criticaram essa teoria, o Majid de Bene, por exemplo, tá na descrição, porém a crítica dele é filosófica, né? O problema é que essa teoria é totalmente neurocientífica, né? Ela faz parte da neurociência teórica. Então, ela seja teórica, tem que criticar ela do ponto de vista é, teórico neurocientífico. Mas a magia de Bane critica apenas filosoficamente. Para mim, nesse contexto, argumentos filosóficos são inúteis, né? A não ser que eles tenham uma lógica por trás, nesse caso, não. É, outras coisas são importantes também nesse contexto, né? A gente falou sobre várias teorias de aprendizado. Sendo o cognitivismo a nossa principal aqui com relação a reinforcement learning. Mas uma coisa importante é que o monismo não é legal. Você não pode ter uma teoria que sozinha explica tudo de como o aprendizado funciona. Pelo menos nenhuma delas é eficiente nisso. Pode ter outros elementos relacionados ao aprendizado que a gente não entende. Pra quem acredita, por exemplo, que o ser humano é corpo, alma e espírito. A gente teria que entender que relação isso tem com a forma que o cérebro aprende. Mas eu creio que a parte principal do aprendizado, ela é, com certeza, uma parte neurocientífica, né? A parte que a gente pode explicar essencialmente, de forma computacional, neurocientificamente. Qual parte do cérebro que realmente são importantes para o aprendizado e que fazem o aprendizado ocorrer. E quando a gente tira essas partes, o aprendizado não ocorre com deficiência. Né? Então, problemas na formação do negócio aqui do corpus callosum, por exemplo. Na embriogênese, na formação, quando a criança nasce, tal, na embriogênese do corpus callosum, por exemplo, pode alterar a comunicação entre os dois hemisférios do cérebro e pode, ou não, atrapalhar no aprendizado de linguagem ou outras coisas. É muito comum em autistas, por exemplo. Então, é uma coisa específica, é um exemplo de algo que altera o aprendizado, né? De repente, lesões na parte da, na, na área de Wernicke e de Broca e de Geswind pode também alterar o aprendizado, porque são partes importantes para a linguagem. Talvez falha da embriogênese ali também pode alterar essa questão de entendimento de linguagem. Então tem partes sim que tem a ver com o aprendizado. E principalmente no Chomsky sempre diz que a linguagem é muito importante no aprendizado. Né? Então será que para ensinar sistemas de a serem mais inteligentes, a gente teria que adicionar a linguagem? Por exemplo, vamos supor no Tomb Raider ou Uncharted, a gente ter sistemas de IA que eles conversam entre si e as conversas deles são significativas e não são máquinas de estado finito, né? Elas são geradas por si mesmas, usando inteligência artificial. E eles conversam entre si para tentar achar eu, por exemplo, o jogo. Não é uma conversa finita programada. Talvez formas de exploração em um terreno diferentes poderiam deixar o jogo mais dinâmico, né? Ou na movimentação de NPCs em áreas do jogo que são mercados ou coisas específicas. Tô falando do Tomb Raider.
Uncharted, por exemplo. Então, vários métodos poderiam ser aplicados para criar sistemas de IA mais inteligentes. Talvez questão de usar linguagem, né? No caso, seria usado ChatGPT ou GPT-4 para isso, né? E NPCs poderia ser útil. Talvez não. Mas eu creio que, embora seja importante, a linguagem, eu não creio que ela é essencial. Ela não é a única coisa. Ela é essencial, mas não é a única coisa para o aprendizado. Para criar sistemas de IA bons, né? Porque tem sistemas de IA que jogam jogos e eles não falam, né? Então, não, não, não atrapalhou até agora isso, né? Eles conseguem resolver esses problemas de forma eficiente. Não tem inteligência, né? Não tem consciência. No contexto da teoria da integração, eles não têm um φ, né? O φ deles é zero. E nessa teoria, né? Do Giulio Tononi, o φ, a letra φ, né? Define a quantidade de consciência que o sistema tem. Então, o ser humano tem uma, o cachorro tem uma, menor, né? E assim, a capacidade de processar informação, né? Para resolver problemas. Isso de forma computacional, elemental. Só que o fim desses sistemas é zero, eles não sabem nada, eles não têm consciência, né? Então, se alguém estiver falando pra você que criou uma IA em consciência, eu, eu discordo que isso seja possível do ponto de vista humano. Tipo, é possível criar um sistema que parece consciente, é, teatralmente, né? Esse conceito seria chamado de consciência teatral, né? Ela parece real, mas não é. Mas é muito bem feito. E te engana, né? Pra quem já leu Sword Online, tem um NPC lá que faz isso. Que parece tão humano que o cara até pensa que é. Mas enfim, a dificuldade pra fazer isso é muito grande. A pesquisa em neurociência tá muito fraca pra isso. Tem até autores que dizem que uma nova matemática tem que ser criada pra resolver esses problemas da neurociência relacionados à consciência. Que é outro paper que eu vou deixar na descrição. Então era isso. Então, a gente falou sobre as três teorias de aprendizado principais, historicamente. Behaviorismo, cognitivismo e construtivismo. A gente falou sobre Markov-Blanklets, a teoria do cérebro bayesiano, e algumas aplicações para isso no, em jogos. Não, a gente não falou sobre temporal difference learning, então vou deixar para o próximo episódio, tá? E outras coisas que eu falei que ia falar, mas não deu tempo nesse episódio. Então, no próximo a gente fala. Então é isso, até o próximo episódio.